Com a abertura da janela de transferências e o encerramento das negociações com anúncios de Rocher e Bruno Henrique, a direção do Internacional ainda tem uma bala para gastar em um reforço para ajudar a equipe, principalmente na disputa da Copa Libertadores da América neste segundo semestre. A chegada de Eduardo Cudê pode recalcular a rota do Inter em direção aos reforços. Martegani segue negociando, assim como Lanzini, mas o nome de Taison e até de um zagueiro surgem no horizonte do Internacional para reforçarem o elenco. A gente atualiza isso tudo agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o mercado da bola colorado e que pode ter uma rota recalculada a partir da chegada do Eduardo Cudê, e isto é absolutamente normal, principalmente a gente conhecendo o Eduardo Cudê, que é um cara que joga de uma maneira muito específica, utiliza jogadores de um perfil muito específico, gosta de indicar jogadores com os quais já trabalhou e, mais do que isso, pelas informações que a gente tem do Internacional, do investimento que seria feito nessa janela de transferências e sobre os alvos que estavam sendo buscados nessa janela de transferências. Eu quero voltar para uma fala do presidente Alessandro Barcelos, que é aquilo que eu tenho como base para a atuação colorada nesse mercado, tá? Nessa janela. O presidente chegou a dizer que o Inter não teria de 5 a 6 reforços, teria de 2 a 3. Esse seria o número buscado pela direção do Internacional nessa janela de transferências. E 2 já vieram. O goleiro Rocher, que já se apresentou, já está no bid, já pode jogar, inclusive no domingo contra o Red Bull Bragantino. E também o Bruno Henrique, que foi apresentado essa semana, não deve estrear ainda, passa por um processo de adaptação física, ficou um certo período parado, mas é um reforço de peso, é um reforço importante que o Inter teve até um certo investimento e ganhou a briga, a disputa de outros clubes do futebol brasileiro para ter esse jogador. Tem ainda guardada, em termos de investimento, uma bala, a direção do Internacional. E a questão é onde vai ser colocada essa bala. E é isso que está em debate entre a direção do Internacional e Eduardo Cudê neste momento. Porque, obviamente, a estratégia do Inter era montada para uma formação, para um time, para o time do técnico Mano Menezes. Quando esse técnico ele muda, podem mudar as prioridades, podem mudar as necessidades. E a chegada do Eduardo Cudê faz com que tudo isso aconteça, tá? O Inter tinha dois nomes, na verdade, na mira, um pouco mais de força para o setor do meio campo e meias ofensivos. Primeiro, o Martegani, que é um meia do São Lourenço, que tem até uma facilidade para negociar a partir de agora, porque ele está na reserva do São Lourenço nos últimos jogos, desde que ele voltou de lesão, ele não conseguiu assumir a titularidade por lá, e é um cara que agrada. Aqui internamente ao Internacional, já ouvi de pessoas do Inter elogios a esse jogador. É um meia que pode jogar pelo lado direito, pode jogar como segundo volante, canhoto, de muita técnica, e que seria um cara para grupo neste momento do Internacional, um cara para, por exemplo, substituir o Maurício eventualmente, para jogar nesse esquema do Cudê do 4-1-3-2, ou pelo lado, ou centralizado, na linha de meias, à frente do volante. Mas é um cara que seria um reforço importante. Além do Martegani, o Inter estava negociando com o Lanzini. E aí vem a informação da Argentina, através do Sebastian Sur, que é setorista de River Plate, que o Inter e também o Grêmio estariam na disputa pelo Lanzini, que é um meia de 30 anos que encerrou seu contrato com o West Ham e está livre no mercado. O Lanzini estava para fechar com o River Plate, mas ainda não fechou. E segundo a informação do Sebastian Sur, que está mais próximo do jogador, ele está decidindo entre essas situações, futebol brasileiro ou o River Plate. E não decidiu ainda isto, mas o Inter estaria, de certa forma, na jogada. Essas duas negociações já aconteciam enquanto o Mano Menezes estava aqui no estádio Beira-Rio. A partir de agora, com a mudança de técnico, a gente pode projetar também algumas mudanças nessa rota, tá? E aí tem um nome que entrou na rota nos últimos dias, e de maneira forte, e que está na mesa do Internacional para o Inter decidir se quer ou não, que é o Taison. Eu já falei sobre o Taison ontem em um vídeo aqui, as possibilidades dele voltar, tudo depende da capacidade do Cudê, primeiro, do interesse do Cudê, e depois da capacidade do Cudê de convencer a direção a contratar o Taison, porque não é um nome que em um primeiro momento agrada a direção, pela passagem que ele teve aqui, pelas dificuldades que ele teve no vestiário, mas é um nome que se apresenta, e que, vamos lá, se ele precisar de um camisa 10, de um reserva para o Alan Patrick, se ele entender que o Taison é um cara que pode agregar no elenco dele, pode ter certeza que o Cudê vai pedir para a direção. E o Cudê pedindo para a direção, um jogador que está na mão para o Inter contratar, com uma viabilidade financeira inclusive, eu acho que a direção pode se pensar nesse caso, tá? E repensar o dano, o problema que geraria a volta do Taison no entendimento da própria direção. Mas, além do Taison, existem
especulações envolvendo a busca do Inter por um zagueiro. E o motivo é óbvio. O Moledo, suspenso por doping, não tem previsão de voltar e pode ficar de fora do restante da temporada. Dessa forma, o Inter tem para a posição o Mercado, Nico Hernandes, Vitão e o Igor Gomes, que pode jogar deslocado por ali. Mas o Inter deve e pode buscar um zagueiro. Entretanto, se fala muito no Yerry Mina, e a informação que a gente tem é que o Yerry Mina quer jogar na Europa ainda. Até porque é um jogador bem caro e o Inter não deve investir tanta bala assim em um zagueiro, tá? O Inter pode investir essa grana em um meia e pode aí sim contratar um zagueiro mais para grupo, tá? Essa é uma possibilidade um pouco maior. Mas o Yerry Mina é um jogador que foi especulado, mas de acordo com o próprio agente do jogador, não tem interesse em voltar para a América do Sul. Mas o mercado colorado, ele circula por aí. Pode surgir outro nome indicado por Kudê? Pode, nos próximos dias. Mas as negociações elas começam do zero e iniciam e vão demorar um pouco mais. A janela é longa, mas o Inter tem no dia 2 de agosto, por exemplo, 1º de agosto, a partida contra o River Plate, onde é o grande objetivo, o grande foco desse momento de segundo semestre do Internacional. Então existe uma certa necessidade de uma pequena agilidade nessas negociações. Ou o Inter aposta em Martegani ou Lanzini, se fechar, por exemplo, com o Lanzini, ou no Tyson, que está na mão, ou teria que começar do zero uma negociação, o que também é possível que pode acontecer. Mas essa rota foi recalculada agora com a chegada de Kudê e o Inter tem uma bala ainda para gastar nessa janela. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!